Exercícios. Antes de eu explicar, quero lembrar uma coisa que eu esqueci de dizer e que eu expliquei nas aulas anteriores. Com relação a sujeito inexistente, oração sem sujeito, no que diz respeito aos verbos, fenômenos da natureza, os verbos amanhecer, entardecer e anoitecer são fenômenos da natureza, portanto, oração sem sujeito, tá? Então, olha aqui. Leia a tirinha abaixo para responder as questões de 1 a 5. Nós temos uma tirinha composta por 4 quadrinhos. Trata-se de Calvin e Haroldo, as personagens, tá bom? Então, olha aqui. Calvin vai dizer: a pesca é o esporte mais chato do mundo. Estamos sentados aqui por 20 minutos e nada aconteceu. Aí, o terceiro e o quarto quadrinho, eles já não têm a fala, somente a linguagem visual, né? A verbal já não tem aqui, mas vocês podem ver claramente a decepção de Calvin. Mas, de repente, Haroldo, ele deixa a situação mais descontraída, empurra Calvin para o rio, né? Então, olha aqui. Aponte o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira. O primeiro quadrinho é esse, a fala é do Calvin. O que eu expliquei? Primeira coisa, vocês têm que achar o verbo. Encontrando o verbo, vocês fazem a perguntinha: quem é que, o que é que, e assim vocês acham o sujeito. Quem está realizando a ação do verbo, certo? Então, aqui, qual que é o verbo? Achou o verbo? Faz a perguntinha: quem é que, ou o que é que, entenderam? Achou o sujeito? Copia ele aqui, coloque a resposta. Exercício 2. O exercício 2 tem a ver com 1. O sujeito apontado na questão anterior, aqui na 1, tem como núcleo o termo pesca, esporte, chato ou mundo. E aí vocês assinalem a resposta correta, tá bom? 3. Identifique o sujeito oculto na oração. Já está falando que o sujeito está oculto, viu? Ele está escondido, é o sujeito desinencial. Eu só quero saber qual é o sujeito. Como vocês vão saber? Por meio da conjugação do verbo. Esse verbo aqui, estamos. Estamos sentados aqui por 20 minutos. Quem é que está sentado aqui por 20 minutos? Se você for conjugar esse verbo estar, está no tempo presente. Eu estou, tu estás, ele está. E aí, como que fica o resto? Então, qual é o sujeito oculto na oração? Por que oculto mesmo? Porque ele existe, ele não está expresso, ou seja, não está escrito na oração, mas nós conseguimos identificá-lo pela conjugação do verbo. Aí você põe aqui qual que é esse sujeito oculto, certo? Exercício 4. Classifique o sujeito do verbo destacado nas frases numerando conforme indicação. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, que também é chamado desinencial, e o sujeito indeterminado. Então, olha aqui. Após a pescaria, foram para casa. Nós temos os verbos foram, sabe, estavam, entediou-se. Tá? Esses são os verbos. A partir deles, eu tenho que descobrir o sujeito. Após a pescaria, foram para casa. Lembra que eu expliquei sobre quando o sujeito, ele dentro de um contexto, ele é dito anteriormente e lá na frente, mais para frente da história, eu não preciso de repeti-los. Eu só ponho o verbo e esse verbo, pela conjugação, eu vou saber quem é o sujeito. Então, o contexto nesse exercício 4 é com relação à tirinha, tá?
Então, após a pescaria, foram para casa. O verbo é foram. Quem é que foi para casa? Vocês vão saber quem é que foram para casa lendo a tirinha, certo? E aí, vai ser um sujeito simples, composto, oculto ou indeterminado? Aqui vocês estão vendo que o sujeito não aparece, mas a gente consegue identificar, ele só não aparece. E a gente vai saber quem é pela conjugação do verbo. E aí, qual sujeito que vai ser? Qual a classificação que eu dou? Não se sabe o que aconteceu com Calvin. Sabe é o verbo grifado. E aí, quem é que não se sabe? Quem é que não está sabendo? Aparece o sujeito aí? Sim ou não? E se ele não aparece, eu consigo saber quem é que não sabe? O sujeito está sendo identificado aí e eu consigo saber? Aqui eu já consigo saber. E aqui eu consigo ou não saber quem é que não se sabe? Quem é que não tem o conhecimento do que aconteceu com Calvin, né? Que não sabe exatamente o que aconteceu, né? Calvin e Haroldo estavam pescando. O verbo estavam. Quem é que estavam pescando? Quem é? E aí? Que tipo de sujeito? Calvin entediou-se com a pescaria. Quem se entediou? Quem entediou-se com a pescaria? Está expresso o sujeito na oração? Qual tipo de sujeito que é? E quando for se tratar de sujeito simples e sujeito composto, lembrem-se que tem que ter núcleo. 5. Havia poucos peixes naquele lago. Pode-se afirmar que essa frase apresenta sujeito simples, composto, oculto ou não apresenta sujeito? Esse não apresenta sujeito é o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O que vocês têm que ver em primeiro lugar? Encontrar o verbo. E a partir do verbo vocês vão saber dizer qual é o tipo de sujeito, tá? Texto 1. Vocês vão ler com atenção, trata-se de uma música, certo? Amanheceu, peguei a viola, do cantor Renato Teixeira. Então, aí vocês vão ler certinho e vir para baixo, tá? Responder as questões de 6 a 13. Então, após a leitura, resolva as questões de 6 a 13, classificando os sujeitos das orações abaixo. As orações foram retiradas da música, tá bom? Aqui, das 6 a 13, é de assinalar apenas. Então, amanheceu, eu já tenho o verbo aqui. E aí, esse verbo? O que ele me indica? Amanheceu. Sujeito simples, oração sem sujeito ou sujeito composto? O que eu falei sobre simples e o que eu falei sobre composto? Que tem que ter núcleo. Aqui tem sujeito? Tem núcleo aqui? Peguei a viola. Primeira coisa que vocês têm que encontrar o verbo. E, a partir do verbo, vocês vão achar o sujeito e assinalar, certo? Botei na sacola, fui viajar, a minha arte sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar, ao meio-dia eu estava em Mato Grosso, lá em Pequim se vê tanta altivez. Aqui, vocês têm que encontrar o verbo, tá, gente? A partir do verbo, vocês acham o sujeito e classifiquem assinalando para dizer qual é esse sujeito, tá? Ó, eu vou fazer a 12, vai. Ao meio-dia eu estava em Mato Grosso. O verbo é estava, certo? Esse é o verbo. Quem é que estava em Mato Grosso ao meio-dia? Eu. Então, eu é o quê? É o sujeito. Mas agora eu não vou falar que tipo de sujeito que é. Vocês é que vão identificar qual é o tipo de sujeito, tá bom?
Agora nós temos o segundo texto, que vocês também vão ler. É outra canção de Vitor e Léo, Borboletas. Para responder de 14 a... Deixa eu ver... até 18, tá bom? A da 14 a 17 é assinalar, a 18 é escrita. Então, aqui, analise o verbo a seguir. Percebo que o tempo já não passa. O verbo percebo. O agente da ação verbal expressa pela palavra destacada é... Ó, a palavra destacada é essa, percebo. Qual é o agente da ação desse verbo? Agente nada mais é do que o sujeito. Que tipo de sujeito? Simples, oração sem sujeito, sujeito oculto ou sujeito indeterminado? Na oração, você diz que não tem graça amar assim. Quem é o sujeito? Como podemos classificá-lo? Primeira coisa, quem é o sujeito? Você vai olhar aqui e retirar o sujeito e copiar o sujeito. Depois, você vai dizer se ele é simples, ou se é oculto, se é sem sujeito ou sujeito indeterminado. A partir de onde vocês vão descobrir o sujeito? A partir do verbo. Então, a primeira coisa, vocês têm que encontrar o verbo da oração. 16. Releia esses versos. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Quem é o sujeito do verbo volta? Então, o verbo é volta. Qual que é o sujeito? Coloca aqui na frente. Podemos classificá-lo em simples, composto, oculto, oração sem sujeito. 17. Leia os versos abaixo. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Os verbos destacados dividido e sei são, respectivamente, sujeito simples, oração sem sujeito, sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito composto. Então, o verbo já está aqui, divido e sei. E aí, o sujeito, ele existe? Existe. Ele está escrito na oração? Aí vocês têm que ver se o sujeito está escrito. Ou ele não está escrito e está escondido. Ou ele está indeterminado, tá? Aí vocês vão classificar. 18. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Retire o sujeito da oração acima e classifique-o em sujeito simples ou composto. Primeira coisa, o que vocês têm que fazer? Achar o verbo. A partir do momento que encontrou o verbo, vocês fazem a perguntinha quem é que ou o que é que, e assim vocês acham o sujeito. Achou o sujeito? Copia ele aqui e diga que tipo de sujeito que é. Se ele é simples ou se ele é composto. Para isso, vocês têm que saber sobre o núcleo. Um núcleo simples, dois ou mais núcleo composto. Bom, pessoal, essa é a atividade. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu estou à disposição, ok? Um beijo, um abraço para todos vocês e uma ótima semana.